Boa noite. Boa noite. Presidente Bolsonaro diz que o auxílio de R$ 600 vai começar a ser pago na semana que vem. Mas a lei que cria o benefício ainda não está em vigor porque falta publicação no Diário Oficial. E você vai ver também. Começa a valer a medida que autoriza a redução da jornada de trabalho, dos salários e a suspensão dos contratos. Governadores do Sul e do Sudeste pedem ao governo federal a suspensão do pagamento das dívidas por 12 meses e rapidez no envio de respiradores e testes. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, divulgou hoje novas medidas para conter os impactos econômicos provocados pelo novo coronavírus. João Dória anunciou que a partir da próxima segunda-feira uma nova linha de crédito no valor de 150 milhões de reais estará disponível para os pequenos e microempreendedores do estado de São Paulo. Os prazos para pagamentos de empréstimos foram prorrogados. São medidas de ordem econômica para apoiar microempreendedores em todos os setores da nossa economia: serviços, comércio, indústria, tecnologia, educação e todos os outros que estão dentro deste patamar de microempresas. João Dória participou de uma reunião com governadores do Sul e Sudeste, regiões mais afetadas pelo coronavírus. Uma carta ao presidente Jair Bolsonaro foi escrita com vários pedidos, entre eles a suspensão da dívida dos estados com a União por 12 meses. Suspensão não é perdão, é adiar o pagamento da dívida para dar fôlego aos estados de sustentarem as suas operações em defesa da vida, em defesa das pessoas, em defesa mínima da economia para garantir a sobrevivência. O prefeito Bruno Covas também participou da coletiva e anunciou a distribuição de vale alimentação a 273 mil crianças que perderam acesso à merenda escolar após a suspensão das aulas. Sabemos que essas pessoas muitas vezes contam exclusivamente com a alimentação que é dada dentro das escolas. E por isso, a Prefeitura, seguindo o que o Estado já havia feito, resolveu fornecer esses cartões a todas essas famílias. O Estado de São Paulo já registrou 188 mortes e 3.506 casos de coronavírus. A preocupação é grande em relação aos profissionais de saúde afastados do trabalho por causa da doença. Questionado sobre a situação na rede pública, o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, afirmou que São Paulo tem garantido o reforço das equipes de atendimento. Nós iremos criar uma espécie de rodízio, vamos chamar assim, no sentido de repor as pessoas que saem temporariamente do trabalho. O tempo de afastamento, em geral, é em torno de 14 dias. Né? Tem os casos mais graves que acabam indo para o tratamento de maior duração. Na sua hierarquia de exames que tem que ser feito, profissionais de saúde é um dos primeiros. Né? Mesmo com a pandemia do coronavírus e a mudança da rotina em todo o Brasil, o que não mudou foi a movimentação na Cracolândia, região central de São Paulo. O repórter Ed Polo está sobrevoando o local e tem as informações. Ed, boa noite. A Cracolândia continua cheia de gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. No final da tarde, a polícia foi acionada e fiscais da prefeitura também por moradores aqui da região, Mariana, em função de uma denúncia de que haveria saques aos estabelecimentos aqui da Cracolândia. Por causa da quarentena do coronavírus, todos os estabelecimentos estão fechados e os usuários estariam encontrando dificuldades para manter o vício e até mesmo conseguir comida. A pandemia realmente traz muita preocupação para as autoridades, porque essas pessoas ficam aí a Deus dará, ao relento, dia e noite. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, estão disponíveis na região médicos, assistentes sociais e agentes para orientação, atendimento e encaminhamento para as unidades básicas de saúde, se for necessário. Mas a dificuldade, né, Mariana, é convencer essas pessoas a sair daí. Um problema público, mas as autoridades permanecem aqui, a polícia em toda a região, em função desta denúncia de saque, o que acabou não se concretizando. Ed Polo de São Paulo para o Rede TV News. E ainda falando sobre a capital paulista, a primeira etapa do Hospital Municipal de Campanha do Anhembi será entregue na próxima segunda-feira. A unidade foi construída com o objetivo de desafogar os hospitais de São Paulo com a alta demanda de pacientes com o novo coronavírus.
Funcionários correm contra o tempo para finalizar a obra. Tomógrafo, camas e colchões já estão por aqui. Por questão de segurança sanitária, essa foi a última vez que a imprensa teve acesso ao local. Depois da entrega da estrutura, começa a montagem do hospital, com a chegada dos equipamentos e remédios. Os pacientes serão encaminhados pelos prontos-socorros, UPAs e hospitais. Nós temos leitos dentro dos hospitais municipais. Esse leito aqui é um leito de hospital de campanha para uma situação de emergência que nós estamos esperando para daqui 2 semanas o início. Os casos graves vão ficar no hospital municipais mesmo depois disso. 2.100 profissionais de saúde foram contratados, entre médicos, equipe de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e técnicos de raio-x. O hospital vai atender casos de baixa e média complexidade. Nessa primeira etapa, serão entregues 887 de um total de 1.800 leitos, 72 exclusivos para a UTI. A obra completa deve ficar pronta até 16 de abril. Todos os leitos foram equipados com a régua de oxigênio, o que significa que a instalação elétrica está preparada para receber aparelhos como o respirador, caso haja necessidade de ampliar a estrutura para quadros mais graves. O investimento nos hospitais municipais de campanha do Anhembi e do Pacaembu é de 50 milhões de reais. As unidades vão ficar em operação por pelo menos 4 meses. Em São Paulo, centenas de policiais foram afastados do trabalho por suspeita de estarem infectados pelo novo coronavírus. Vamos falar agora com o repórter Murilo Rincon, que tem outras informações. Murilo, boa noite. Por quanto tempo esse afastamento? Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Olha, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cerca de 560 policiais civis, militares, técnicos, científicos e também do Corpo de Bombeiros estão afastados das suas funções por conta, de estarem aí com suspeita de estarem infectados com o coronavírus. Isso também acontece aqui na capital paulista, onde 120 dos cerca de 6 mil guardas civis metropolitanos também estão em isolamento por suspeita, por apresentarem um sintoma da doença. Inclusive, 2 deles foram diagnosticados com a Covid-19. A Secretaria de Segurança também informou que tem orientado os policiais que sentirem algum tipo de sintoma, como febre, tosse, dor de garganta, que procurem imediatamente a corporação para que sejam afastados de suas funções. Informou também que tem fornecido todos os equipamentos de segurança necessários para todo o efetivo, como luvas e máscaras. Por enquanto, Mariana, a gente ainda não tem uma noção até quando eles vão ficar afastados, Mas a Secretaria de Segurança Pública do Estado tem informado que tem tomado as devidas providências aí para tentar isolar esses policiais do vírus, Eu volto com você. Obrigado. O presidente Jair Bolsonaro ouviu hoje o apelo de uma professora para reabrir o comércio e permitir que ela trabalhe. Bolsonaro afirmou que o auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais de baixa renda começará a ser pago na próxima semana. Apesar de ter sido sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, o pagamento do auxílio de R$ 600 a trabalhadores sem carteira assinada de baixa renda não foi publicado no Diário Oficial da União, ou seja, ainda não entrou em vigor. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que o que está emperrando a liberação dos recursos é a questão burocrática, mas assegurou que o pagamento, que será feito por 3 meses, começará na próxima semana. Está todo vapor. Vai, a semana que vem começa a pagar. Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. É verdade. Tem que ter o crédito também. A burocracia é enorme. Uma canetada minha errada é crime de responsabilidade. Dá para vocês entenderem isso? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Não vou dar esse prazer para vocês. Antes de dar a explicação, Jair Bolsonaro ouviu um apelo emocionado. Uma mulher que se identificou como professora particular pediu que o presidente reabrisse o comércio. Ela disse não querer ser ajudada pelo governo durante a pandemia do coronavírus, mas sim ter o direito de trabalhar. Vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação. Não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Não precisamos sair, nós queremos trabalhar. Que a nossa vida, isso é para vagabundo. É difícil para o senhor porque só tem gente para derrubar, mas o senhor tem um povo. E eu faço parte dele. Estamos com o senhor, eu peço para o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação,
por esses que não podem estar aqui nesse momento. Eu peço por todos. Pode ter certeza que você fala por milhões de pessoas. O presidente também explicou o motivo de ter vetado a ampliação do acesso ao benefício de prestação continuada. O BPC é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Segundo Jair Bolsonaro, a medida desrespeitava a lei de responsabilidade fiscal ao não apontar as fontes de recursos que seriam utilizadas para sustentar o gasto. A ampliação do número de pessoas com direito ao benefício fazia parte do projeto que criou um auxílio para os trabalhadores informais durante a pandemia do coronavírus. A estimativa é de que a mudança custaria cerca de 20 bilhões de reais aos cofres públicos. O que diz a lei que tem que ter uma origem para pagar aquele recurso, para pagar aquele benefício. Qual a fonte? O Congresso não apresentou a fonte. No BPC, o projeto, lê o artigo 62 da Constituição, tá certo? O parlamentar quiser dar um benefício para alguém, tem que dizer de onde vai tirar aquele recurso. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. De repente, quando o Brasil mergulha no pesadelo que é essa pandemia, acabamos sendo surpreendidos ao saber que mais de 90% dos insumos para a fabricação de remédios são importados e a grande maioria da China. Ou seja, em termos de tratamento de doenças, estamos praticamente nas mãos de outros países, especialmente da China, que vendem quando e para quem acham conveniente. Portanto, o governo brasileiro precisa acordar e fazer alguma coisa para começar a livrar a nossa saúde dessa dependência. Mais de 7.900 casos do novo coronavírus e 299 mortes foram confirmados nesta quinta-feira. Mais cedo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu com o Procurador-Geral da República para centralizar as ações das duas instituições no combate à Covid-19. Ao lado do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, garantiu que todos os estados já estão abastecidos com equipamentos de proteção individual para atuarem nos próximos dias no combate ao coronavírus. Mas acrescentou que foi e ainda será preciso comprar os insumos da China, que concentra mais de 90% da produção desses materiais. Mandetta afirmou que, se for preciso enviar aviões da Força Aérea Brasileira até o país asiático, não medirá esforços para promover a logística internacional. Se tiver necessidade, nessa compra que a gente assinou, de mandar fazer logística internacional, o ministro Tarcísio já está preparado para a logística internacional. Se tiver necessidade de nós irmos à China, a Wuhan, que é o local onde eles mais produzem, essas questões de máscara, essas coisas, nós temos condições, ele já tem o plano de logística internacional. De acordo com o Ministério da Saúde, 40 milhões de equipamentos de proteção individual já foram repassados aos estados e municípios, o que deve ser suficiente, segundo a pasta, para o abastecimento do estoque dos hospitais locais por cerca de 20 dias. E nesta semana, o Ministério também efetuou a compra de mais de 200 milhões de produtos para proteção contra a doença, que devem sustentar o sistema de saúde pelos próximos 2 meses. Mandetta chegou a afirmar que a boa notícia de hoje foi ter formalizado, ao lado de Aras, uma maneira de trabalhar em conjunto com diversos órgãos brasileiros no combate à pandemia. Mas admitiu que o Brasil está apenas iniciando um processo de tensão no sistema de saúde. O famoso pico não chegou, nós estamos conseguindo trazê-lo. Algumas cidades nos guardam mais preocupação, como São Paulo, Rio de Janeiro, lá em cima Fortaleza e Brasília, são as 4 cidades onde a gente mais tem uma atenção muito pormenorizada. O Procurador-Geral da República afirmou que epidemias são enfrentadas com órgãos centrais e anunciou o envio de recursos obtidos por meio de acordos de leniência para serem usados pelo sistema de saúde no combate ao Covid-19. Estamos trabalhando no universo da estrita legalidade, nos acordos de leniência, nos acordos de colaboração, carregando os recursos que venham a ser arrecadados. Já assim o fizemos só no âmbito da PGR, em 2,5 bilhões. Fora, os estados estão todos trabalhando nesse sentido.
E nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde publicou uma portaria convocando 15 categorias da área de saúde para capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo SUS. Foram chamados médicos e enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e até veterinários e profissionais de educação física. Segundo a portaria, os profissionais devem obrigatoriamente preencher um cadastro online no site do Ministério da Saúde. E de acordo com o secretário em Saúde, Wanderson de Oliveira, o Ministério da Saúde descobriu que o primeiro caso de coronavírus no Brasil ocorreu no fim de janeiro, ou seja, um mês antes do que até agora foi considerada a primeira ocorrência registrada da doença aqui no Brasil. Segundo o secretário, o caso é de 23 de janeiro e foi contraído em outro país. O Ministério da Saúde disse que está investigando os casos retroativos que apresentaram síndrome respiratória aguda. E já começou a valer a medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e de salários, além da suspensão do contrato dos funcionários. O governo estima que 24 milhões de trabalhadores terão seus ganhos reduzidos. O chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi anunciado na noite de ontem e oficializado no Diário Oficial da União hoje pela manhã. A proposta prevê a possibilidade de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, além da suspensão de contratos. Uma parte dos ganhos vai ser compensada pelo governo federal. A redução da jornada e de remuneração pode ser de 25%, 50% ou 70% e durar até 3 meses. Para quem ganha até 3 salários mínimos, a negociação deve ser individual entre empresa e trabalhador. Já para quem ganha de 3 salários mínimos até R$ 12.200, a negociação deve ser coletiva. E para quem recebe acima disso, a lei já prevê a negociação individual. Para quem ganha até um salário mínimo, o governo vai pagar o salário integral. Já para quem recebe mais, a compensação vai ser baseada no valor que ela teria a receber de seguro-desemprego, que vai de R$ 1.045 a R$ 1.813. Já a suspensão de contratos pode ser feita por até 2 meses e, em todos os casos, é necessária uma negociação individual. Nas empresas em que a receita bruta anual for de até R$ 4.800.000, o governo bancará o pagamento do seguro-desemprego. Nas que têm faturamento acima disso, o empresário será obrigado a pagar 30% do salário e o governo pagará 70% do seguro-desemprego. O pagamento dos benefícios, como vale-refeição, deve ser mantido. As regras também valem para os empregadores domésticos e, para evitar demissões após a adoção das medidas, o governo prevê uma certa estabilidade ao trabalhador pelo mesmo prazo. Por exemplo, se você teve o seu contrato de trabalho suspenso por 2 meses, você deveria ter o seu emprego garantido pelo mesmo tempo após o retorno das atividades. Mas, se ainda assim, dentro desse prazo, a empresa optar pela demissão, ela tem que pagar os salários aos quais você teria direito. A medida provisória começa a valer de imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso no prazo de 16 dias, de acordo com o novo rito determinado para o período de calamidade. E agora vamos ao quadro É Política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. A Câmara se prepara para votar amanhã o orçamento de guerra, que permite ao governo gastar à vontade, sem as amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Regra de Ouro, mas sob a supervisão do Congresso e do Tribunal de Contas da União. Que fique claro que essa permissão vale apenas para o período da crise e a temas relacionados ao coronavírus. Estará dado, assim, um arcabouço jurídico para o governo agir, atuar durante a crise. Um dos exemplos do que a insegurança jurídica pode provocar é a demora em liberar os R$ 600 para os trabalhadores informais. E diante desse atraso, dessa aparente letargia do governo, o Congresso toma a frente de reação à crise. Para se ter uma ideia, apenas no Senado há 12 projetos prioritários e a ideia é votar de 3 a 4 por semana. Segundo o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, o Colégio de Líderes definiu 3 deles para a semana que vem. Um institui o apoio a micro e pequenas empresas, outro desonera a folha de pagamento de empresas e outro concede empréstimos para as empresas quitarem essa folha de pagamento. Isso sem contar as medidas provisórias do governo de proteção ao trabalho e também de crédito para pequenas e médias empresas. Se o governo não se articular minimamente com o Congresso para definir prioridades, há grandes chances de um rombo fiscal gigantesco. É preciso tomar cuidado para o orçamento de guerra
não virar o orçamento do liberou geral. Mais de 200 motoristas e cobradores foram demitidos já esta semana por causa da queda do movimento dos ônibus em Recife. As demissões em massa aconteceram em apenas uma das 11 empresas de transporte público do Recife. O temor do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco é de que pelo menos 60% dos funcionários percam seus empregos. As empresas de ônibus alegam que com a queda de mais de 70% na demanda, não tem como manter motoristas, cobradores, fiscais e mecânicos. A região metropolitana do Recife tem hoje 15 mil trabalhadores rodoviários. Enquanto boa parte do país diminui o ritmo, os caminhoneiros aceleram para garantir a chegada dos produtos a todas as regiões. Em São Paulo, o governo adotou medidas para facilitar o transporte das mercadorias e evitar o desabastecimento. Na semana passada, muitos motoristas reclamaram da falta de apoio pelas rodovias e tiveram que contar até com a ajuda da população. Aí, família, ó que gesto bonito que os caras estão fazendo para nós aqui, ó. Dando comida para nós. Tudo bom? Obrigado, irmão. Já nesta semana, segundo eles, a situação começou a normalizar. Agora essa semana normalizou. Na semana passada eu tava meio trancado, só marmita, né? Não tava servindo almoço, não podia. Agora essa semana normalizou, já abriu os restaurantes normalmente, tá. Fica mais tranquilo? Como que é para trabalhar? Tá melhor. Tá tranquilo para trabalhar. O governo paulista criou uma rede de apoio aos caminhoneiros durante a pandemia de coronavírus. Ao longo das rodovias paulistas foram montados mais de 300 pontos para distribuição de kits. Além disso, o governo diz que os serviços essenciais continuam funcionando em suporte à categoria. Serão distribuídos aos caminhoneiros quase 26 mil adesivos eletrônicos para pagamento de pedágio nas rodovias do estado de São Paulo. A medida é para diminuir o risco de contágio pelo coronavírus. Os caminhoneiros terão 6 meses de isenção no pagamento da mensalidade. A cobrança da tarifa segue normalmente. Uma forma de apoiar esses profissionais que estão sendo heróicos aí em garantir o abastecimento e garantir que toda essa malha logística do estado funcione. O governo ainda criou um canal 0800 para o caminhoneiro denunciar alguma situação ocorrida nas estradas. Além disso, um site disponibiliza todos os pontos de parada e apoio aos motoristas. A campanha de vacinação contra a gripe foi temporariamente suspensa no Rio de Janeiro e em Niterói, na região metropolitana. Os estoques de vacina acabaram. Ao vivo do Rio, o repórter Tony Vendramini tem as informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, e essa suspensão vai durar até que chegue uma nova remessa de doses. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o pedido de reposição já foi feito e que agora o governo do estado aguarda a liberação do Ministério da Saúde. Mais de 1 milhão de pessoas já foram imunizadas em todo o estado. Os municípios de Niterói, na região metropolitana, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também esperam a chegada de mais doses da vacina. Essa situação também acontece em cidades do interior de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Goiás e Bahia. O Ministério da Saúde informou que toda semana envia novas remessas aos estados que ficam, então, responsáveis pela distribuição das doses aos municípios. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Subiu para 41 o número de mortos pela Covid-19 no Rio de Janeiro. O estado já tem quase 1.000 casos confirmados e hoje o governador Wilson Witzel, do PSC, criticou a demora do governo federal em enviar equipamentos para ajudar no combate ao novo coronavírus. Durante a entrevista no Palácio Guanabara, Witzel disse que participou hoje de uma reunião virtual com os governadores do Sul e do Sudeste para tratar da pandemia do coronavírus. Ele criticou a lentidão do governo federal em enviar respiradores e testes rápidos. A doença está avançando e nós não estamos vendo, a nível de governo federal, a mesma velocidade que se esperava para podermos fazer frente às necessidades da saúde. Wilson Witzel afirmou que os estados do Sul e do Sudeste precisam de um auxílio imediato de cerca de 50 bilhões de reais e que as medidas financeiras anunciadas pela União não atendem às necessidades dos estados.
O governador disse ainda que a questão pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal. E se não tivermos um avanço nessas propostas, para fazer prevalecer o Pacto Federativo e a responsabilidade da União, nos termos do artigo 46 da Constituição Federal, vamos ingressar no Supremo Tribunal e aí cabe ao Supremo mediar esse conflito. O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, que também participou do pronunciamento, afirmou que estuda realizar testes rápidos para diagnosticar a Covid-19 em postos do Detran. Os postos do Detran serão utilizados. Já temos aí, através da ação do presidente, uma empresa de operadora de telefonia colocou à disposição smartphones e linhas que serão necessárias para o processo de testagem e monitoramento das pessoas. E a FAETEC, ligada à Ciência e Tecnologia, também disponibilizará técnicos de enfermagem para ajudar no processo de testagem. Acaba de ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União a lei que cria o auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais de baixa renda. O benefício será pago por 3 meses e é uma das medidas tomadas para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Junto com a lei, foi publicada uma medida provisória informando que os recursos irão sair de um crédito extraordinário de 98 bilhões de reais aberto em nome do Ministério da Cidadania. Hoje, uma das preocupações dos médicos é a falta dos equipamentos para atender os pacientes com a Covid-19. Entre esses equipamentos, os respiradores. Pensando nisso, 10 grandes indústrias brasileiras se uniram para tentar recuperar 3.000 aparelhos que estão parados por falta de manutenção. Os respiradores mecânicos são essenciais no tratamento de infectados com dificuldade respiratória, mas a falta deles em hospitais e centros de saúde para atender a demanda no país em tempo de pandemia compromete a recuperação dos pacientes. No Brasil, há mais de 65 mil ventiladores pulmonares divididos entre rede privada e rede pública, a maioria no Sistema Único de Saúde. Mas desse total, quase 4 mil estão fora de operação por falta de manutenção. A estimativa é que cada ventilador recuperado atenda até 10 pacientes. Com base nestes cálculos, 10 grandes indústrias brasileiras se juntaram ao Senai para fazer a manutenção dos equipamentos com a ajuda de profissionais da saúde. Espalhados em 13 estados, serão 25 pontos para recolher os aparelhos em todo o país. Nós estamos recolhendo aqui na nossa unidade da Vila Leopoldina e estamos recuperando esses ventiladores. E além disso, para multiplicar esse trabalho, nós estamos fazendo vídeos de orientação para as montadoras de automóvel, para que as montadoras de São Paulo e de outros estados brasileiros estejam preparadas também para recuperar esses ventiladores. 16 respiradores já estão sendo recuperados por técnicos e professores do Senai em São Paulo. Os próximos serão enviados às indústrias montadoras de veículos que estão recebendo treinamento para o conserto dos equipamentos. Como a tecnologia desse equipamento evolui, então muitos deles foram tirados de funcionamento para a substituição de tecnologias novas. Então existem equipamentos que o trabalho é mais de fazer uma checagem preventiva e restabelecer as condições ideais de funcionamento para retornar para o uso. Na capital paulista, o Hospital São Paulo, que tem 171 respiradores, enviou 26 deles para manutenção no fabricante e 2 para conserto no Senai. E isso faz parte do preparo para atender uma nova demanda de pacientes. Nós vamos abrir os próximos 10 leitos a semana que vem, mais uma outra unidade de UTI que nós vamos ampliar os leitos dessa unidade para 3 ou 4 a mais do que já tem, e nos preparando para uma terceira rodada, que é mais leitos de UTI. Com estoque de sangue baixo, o Hemorrio criou um posto móvel de coleta nos condomínios da cidade. Cadeiras vazias e estoque baixo. Essa é a situação do maior hemocentro do Rio. Desde o início da pandemia, o número de doações de sangue vem caindo dia a dia. Situação que preocupa os médicos e os pacientes que precisam da transfusão.
O Hemorrio tem capacidade para receber até 500 doadores por dia, quantidade suficiente para atender toda a rede pública de saúde da capital. Mas por conta da diminuição do número de pessoas nas ruas e do fechamento das empresas, só na última semana houve uma queda de 50% no total de bolsas coletadas. Para tentar repor os estoques, foi criada a campanha Hemorrio em Casa. A ideia é ir até o doador para evitar o deslocamento dele. A instituição monta a estrutura de coleta por um dia dentro de um condomínio. Qualquer condomínio que tenha mais de 500 moradores adultos, não são 500 pessoas para doar, são 500 moradores adultos, porque geralmente 10% é que doa. Então a gente vai ter a partir de 50 doações, que aí já está muito bom. A iniciativa parece estar dando certo. Neste condomínio, no bairro do Anil, zona oeste do Rio, 82 moradores fizeram doação. Para evitar aglomerações, só desciam do apartamento quando eram chamados. Me sinto muito grata em poder estar ajudando. Para doar é preciso ter entre 16 e 60 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde, não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação e evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a coleta. Por conta da Covid-19, outros critérios também devem ser observados pelo doador. Se for uma doença grave, claro, aí nem pensar, ia 1 ano, se ficou no UTI, mas pessoas com doenças não muito graves, 30 dias sem doar. Contato com um caso suspeito ou confirmado, 30 dias sem doar. Sintomas gripais, ainda que não seja coronavírus, pode ser só uma gripe, mas a gente não tem como saber. Também 30 dias sem doar. Contato com pessoas que chegaram do exterior, ou se a própria pessoa, se o próprio candidato à doação veio do exterior, também 30 dias antes de poder doar. 30 estudantes repatriados do Chile estão em isolamento no Recife e um deles apresentou febre. 116 estudantes pernambucanos chegaram do Chile na última terça-feira. Uma ambulância estava de prontidão. O Plano Estadual de Contingência para Controle do Coronavírus foi acionado depois que um dos jovens relatou sentir febre. Todos os estudantes foram examinados antes de desembarcarem da aeronave. Diante da suspeita do garoto que apresentou sintomas do novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, orientou que os alunos que viajaram em assentos próximos a esse garoto que apresentou febre fossem encaminhados a uma área restrita do aeroporto. Eles foram entrevistados e receberam um termo. Todos se comprometeram a cumprir os 14 dias de isolamento. O procedimento de desembarque foi acompanhado por equipes das Secretarias de Saúde e Educação do Recife e do Estado. E muitos alunos não seguiram a orientação de evitar abraços em familiares. Alguns pais relataram o medo dos estudantes na hora do embarque. A minha filha ficou com muito medo de voltar. Mãe, como é que vai ser a volta? Com esses aeroportos cheios aí de doença, esse vírus, o avião e tudo. Eu não quero voltar, eu estou com medo de voltar. Ela ficou com medo de voltar. O governo do estado informou que a decisão de repatriar os jovens foi motivada por algumas restrições impostas pelo governo chileno, como a suspensão das aulas por tempo indeterminado. Até agora, 151 alunos foram repatriados. 590 estão espalhados por outros 7 países e devem continuar no exterior. E agora a gente acompanha a previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Amanhã o ar seco ganha mais força pelo Brasil, por isso o tempo fica aberto e com bastante sol o dia todo, desde o Mato Grosso do Sul até o sul do país, pegando áreas do interior de São Paulo. E o sol aparece mais também no Nordeste, na Bahia, inclusive o tempo volta a ficar seco. As pancadas de chuva mais intensas continuam concentradas nas áreas mais ao norte do país, entre centro-oeste, norte e até algumas áreas do Nordeste, onde o tempo continua muito instável, com muitas nuvens e chuvoso, desde Natal até Aracaju. Agora no Sudeste, uma frente fria que passou pelo Sul, agora vai levar muita chuva, destaque aí para temporal, raios e também vendaval em todo o litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, em áreas do sul do Espírito Santo e no centro-sul de Minas e pegando aqui áreas também do interior de São Paulo. Agora na capital paulista tem previsão de chuva forte, mas só para o finalzinho do dia, depois de uma tarde de bastante sol e calor, máxima de 28 graus. No sábado, gente, o sol aparece menos, mais nuvens e fica mais fresquinho também. Mínima de 17, não passa dos 24 graus. E olha, tem alerta da Marinha para mar muito agitado, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. As ondas podem chegar a 4 metros de altura e vai ter uma forte ventania também.
Em Porto Alegre e Curitiba, mais fresquinho, apesar do tempo mais aberto e até com sol em alguns momentos, mínima de 14 graus, não passa dos 25 na capital do Paraná. Agora no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, muito sol e calor de 30 graus, mas atenção, tem alerta para temporal no finalzinho do dia. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, obrigado pela companhia.